Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai é, continuar, né, a nossa jornada na compreensão dos gêneros textuais, né? A gente viu que tem 5 gêneros textuais, só que desses 5 títulos, né, esse ponto de descontração de cada um tipo nos faz ver os não, em cada um desses gêneros textuais a gente tem os tipos que decompõem essa generosidade tecnológica, textual, de desinvestir a nós uma formalidade de navegar na imaginação de alguém e ser refém dela a partir do nosso consenso de navegar pelas administrações de coeficientes, de atritos que nossa imaginação, nossa retroprojeção desse processo cognitivo consegue fazer com essa generosidade, com esse gênero que subatende um tipo. E nesse atendimento de tipos, nós estamos vendo os tipos de gêneros narrativos, né? E aí a gente já viu gêneros novela, contos, crônicas, romance e fluiu um pouco sobre cada um desses respeitos generosos que os acordos científicos, né, os tratadores desse processo linguístico, cooperaram e estabeleceram receita de redimensionar a matéria e os efeitos materiais para conhecer-se melhor e desconhecer a cada um de nós pelo processo do ganho da subliminar repartição lógica que às vezes acessa o futuro antes do que ele aconteça. E o futuro pode ser um preparo adiantado, né? Você consegue ver o sabor antes mesmo de experimentar, só com o poder da imaginação. Você já falou com uma criança que estava com vontade de comer chocolate? Imagine que você está comendo chocolate, feche os olhos e tenta lembrar do gosto do chocolate na sua boca, de como o seu organismo reage a esse chocolate. E a mágica acontece, né? Essa criança ela consegue fazer magia graças ao experimento que ela teve, ao contato com a revolução da natureza, que revolucionou ela saber do gosto. E não só saber, mas digerir esse saber. E esse retrato de digerir elevou esse coeficiente a memória celular dessa pessoa. Né? Então, quando você fala de uma obra, de um tema, de um acontecimento, né, você demonstra que você agraça o produto da sua digestão. Você faz um produto químico da memória celular que atendeu essa digestão. Por que você vai no psicólogo? Você vai no psicólogo porque você coloca processos de memória para as células receptoras dessa memória encontrarem meios de metabolizar ou digerir processos mal digeridos dessa memória e organizar a memória, né, que obteve energia, recurso energético dessa atividade de alimentação.
A alimentação, ela não é só comida, né? Não é só é, gustativa. Ela é olfatória, ela é visual, ela é sonora, né? E ela é tátil, né? Então, a alimentação, ela é um conjunto muito grande. E dentro de você também existem alimentações mais íntimas ainda, que são os alimentos dos órgãos em diferenciais de processos de exportar para dentro do ser, né? Ou seja, receber energia. Importar e exportar, né, na verdade. Existe esse importe, esse exporte dentro dos seus órgãos, né, na sua realidade de se transformar sempre no equilíbrio exato daquilo que você precisa. Bom, e para isso existe uma mente que desacorda socialmente a partir do conhecimento, da experiência, e consegue o equilíbrio mesmo não tendo matéria suficiente para isso na realidade. Então essa matéria, ela imaterializa coeficientes de acesso e, é, satisfação, né? Para que você consiga gerenciar essa mente. Então, nas notações de gerências de mente, quanto mais você eminentemente trabalha os pulsos nervosos que você assente, ser, estar, querer ou não querer, organizar ou desorganizar, isso faz um trabalho médico em você, um trabalho de medidas. E essas medidas, elas dizem a avalizam os vasos que conduzem potencial de ação dentro do sistema cerebelar, dentro da cadeia de neurônios que funciona plasticidade-mente, a partir de matrizes que vetorizam as proporções de sentimentos que você assente de uma experiência e de outra experiência e de outra experiência e de outra experiência. E o que acontece? Você faz circuitos nervosos desproporcionarem atividade, modesta parte, preciosa. Atividade precisa, né? Então, o que acontece? Nós estamos sempre nos relacionando e desenvolvendo circuitos que superioram a nossa discriminação com a matéria. E dentro da coragem, a gente consegue se ligar e até extrair dessa ligação um benefício alto que vai saudar o nosso ser e vai se fazer o nosso ser em presente estado de superioridade frente às relações materiais. Então, existem os agentes superiores que se escrevem com a seringueira, agentes superiores que se escrevem com a jabuticabeira, agentes superiores que se escrevem, que se praticam a relação contextual de experimentos para preciosizar ações por etapas de desenvolvimento de extrações, para tudo, principalmente para pessoas como nós, né? Então existem para jabuticabeira e existe para humaneiras. Legal? Humaneiras. E as humaneiras de desconcentrar-se sobre um ser é tornar um ser o mais igual possível em uma formalidade de humaneiras, revelar esse ser. E isso
é o poder da linguagem, né? Por mais diferente que você seja, a sensibilidade ela consegue ter um grau de intimidade potencial, né? Que varia muito pouco, é um grau padrão. Por que um remédio ele consegue ser benéfico a um grande número de pessoas? Porque ele tem um potencial padrão de se inscrever sensitivamente em um relaxamento de uma pessoa. Se eu falo para você espuma, o que você lembra? Você lembra das propriedades materiais, as propriedades gerais das matérias. Espuma. Ela, dependendo do coeficiente de densidade da espuma, ela lembra conforto, porque ela é macia. Ela tende a amortecer forças. E aí a imagem e toda a manifestação que assombra essa imagem dentro das uniformalidades de servir essa matéria sobre os potenciais de ações sobre os produtos nos lembram de positividade, né? Cadeira com espuma é cadeira macia. Colchão, quanto mais espuma, aparentemente mais macio. E aí a gente tem essa forma de dirigir ao humanismo, a uma maneira, né, de conhecer determinados vetores e suas chamas de atenção nos seres, né? Escrever nos torna mestres em saber sobre isso. Por quê? Porque ao experimentar operações na realidade e dizer dessa realidade aquilo que exponencia-se ser sobre operações escritas, faz com que você se torne muito sensível no processo rítmico da transdução do sinal. A gente tem as sílabas, a gente tem as letras e a gente tem as operações visuais, a gente tem os encaixes precisos que elas vão fazer consonância de sensação. Então a gente tem todas essas porções de nos tornar mestres nesse julgamento de palavras sobre manifestações motoras, né? E isso é muito importante. E isso tem sido feito e praticado desde o começo de tudo, desde o reconhecimento da reação de um ser sobre um plano que inscreve nesse plano por realizar operações. Por mais finas que seja a operação da vida, ou mais grossas que seja, existe uma mudança, existe uma escrita que alguém poderá ler e significar por sofrer dessa leitura. Vou dar um exemplo. Se a gente tem um plano e o nosso antepassado chega nesse plano e faz uma escada, e em cada degrau ele faz uma relevância, por exemplo, um símbolo, nessa escada com símbolo em um plano. Quando a gente chega nesse plano e não sabe quem fez essa escada com símbolos em cada degrau, a gente sobe essa escada e se transforma a partir desse produto, mesmo não sabendo quem o fez, né? Você não precisa saber quem fez a escada para ler a escada, para experimentar a escada, para entender que o símbolo em cada degrau é diferente e assimilar esse símbolo por
várias passagens pela escada. Não é mesmo? E a escada está aí. Bom, hoje a gente vai continuar falando sobre os tipos do gênero narrativo. Hoje a gente vai falar de um tipo que é muito precioso, principalmente para nos acordar sobre resoluções de sustentar uma relação que às vezes a gente perde, né? Coeficientes de atritos que a gente perde emoção. Por quê? Porque a gente é assolado pelo sol e às vezes a gente não toma a dose de emoção que a gente precisa, a dose de água, a dose de texto, a dose de experiências para lembrar do quanto é necessário essa informação no nosso ser para respeitar e para recer aquilo que nos faz bem. Hoje a gente vai falar da fábula. E a fábula, né? Vamos entrar aqui nessa história aqui, ó. A fábula, ela é uma história que contém uma moral. Então, olha só, essa é a palavra, né? Fábula, moral, né? Bom, por a fábula conter moral, né? Por ela conter uma moral, e sobre processos solares que desgastam o ser humano, né? A gente tem um ser humano, né? E aí o desgaste do ser humano acentua esse ser humano, né? Acentua esse ser humano, opera esse ser humano, né? Opera, faz com que ele soe muito, soar, trabalhar, né? E aí se a pessoa ela não continuar, né, por desgaste com a moral, ela vai sofrer a imoralidade, né? A falta de moral. A falta de moral em um ser leva esse ser a ser desobediente. E essa desobediência pode pegar esse ser e diminuir esse ser, né? Então, um ser que sobe na vida é um ser que consegue conciliar a sua vida com a moral, né? Consegue manter a moral, não é mesmo? Então, vamos pegar um exemplo disso aqui e vamos montar aqui, ó. Moral. O que é moral? A moral é um conjunto de regras, costumes e formas de pensar que definem o que é certo ou errado a fazer em uma sociedade. A palavra moral tem origem no latim moralis, que significa relativo a costumes. Então, moral, costumes. Qual que é o maior costume de um ser? Não é ser esse ser? Morar, o espírito não mora nesse ser? A moralidade é a razão de atividade que eu consigo drenar, que eu consigo ocupar em uma sociedade morando em mim mesmo, né? E aí a gente tem essas questões aqui, ó, de moral. E essas questões de moral, elas sempre são cuidadosas porque nós sempre buscamos formas de avisar uns aos outros
sobre a tendência de praticar a moral, porque são regras que foram observadas, foram observadas e instaladas para o bem da nascente, né? O que é a nascente? A nascente é a vida, né? É nós que sente. Porque quando alguém fere a moral, não é só não é só a moral que sofre, mas ele mesmo sofre, porque sempre tem, né, ação e reação, né? Quando você se torna imoral, você sofre por imoralidade, né? Você perde costumes bons, você perde a formalidade boa, o poder de ser melhor, né? Para ser melhor para si mesmo e para quem convive com você, né? E muitas vezes tem animais como personagens, como texto narrativo. Como texto narrativo, a fábula apresenta ações de personagens marcadas pelo tempo e pelo espaço. Então nós vamos ter uma fábula. Fábula, né? Um tipo de narração. Então a gente tem o tempo que se passa, o espaço, tempo e espaço, ou seja, o ambiente, os personagens, e aí o que acontece? A gente vai fazendo as balizações de estacionar esse personagem em mudanças, né, cognitivas, em mudanças de recepção sensitiva, né? O resultado é sempre a sensação de poder e querer ser moral, né? Ser moral. Moral, o que é ser moral? É respeitar as regras da sociedade. Entre as características principais da fábula destacam-se a narração alegórica, sem compromisso com a realidade e seus ensinamentos. Então a gente tem a narração alegórica. O que a alegoria faz? Ela ajuda ao ser entrar por afetividade na dimensão que imersiva diferencial ativo por ou seja, tornar, né, por tons, né, por tons de ar, tornar o conteúdo o conteúdo o conteúdo mais perto de um ajuste emocionante, né? Tornar o conteúdo mais
à vontade. À vontade para estar, né? Personagem mascado, ensinamentos, realidade e seus ensinamentos. Durante muito tempo, a fábula foi e ainda é um dos instrumentos usados para transmitir conhecimentos relacionados à moral e aos bons costumes. Cara, como eu gosto de fábula. Eu, particularmente, eu gosto muito de fábulas. Eu já conheci muitas pessoas que gostam muito de fábulas. Fábulas, atualmente, a indústria cinematográfica ela toma muito de acordo de fábulas para produzir animações, né? Animações audiovisuais. Só que isso perde um pouco, né? Perde um pouco a potência de de arrecadamento. Vou entregar para vocês, ó. O quanto mais o ser trabalha para arrecadar, mais ele economiza esse arrecadamento, né? E aí, quando a gente vai assistir uma produção audiovisual, a gente não faz quase nada, né? A gente faz muito pouco porque já está pronto, né? Quando a gente lê ou até produz, né? A gente tem uma, né? Ou até escuta e imagina. Sabe o que acontece? A gente tem um ganho muito maior de moral, porque a gente valoriza mais, dura mais tempo aquilo que trabalhamos mais intimamente, mais potência para aprender, para transportar atividade ativamente para esse encanto, né? Para esse encanto. Qual encanto é esse? É a dimensão da obra. Ou seja, tempo e espaço cruzando com personagens, né? Então isso aqui foi só uma dica, né? De que esse conteúdo audiovisual perde muito a entretida inteligente de um ser arrecadar moral de uma fábula, né? Fica aí o recado, né? Ah, as fábulas foram criadas provavelmente por Esopo. Século 6 a.C. Além dele, o principal autor do gênero é La Fontaine, no Brasil. O nome de maior destaque é Monteiro Lobato. Um pouquinho. Êxopo, 6 a.C. Antes de ser isso, La Fontaine e Monteiro Lobato. O que esses três caras tinham em comum? Eles tinham em comum a produção, né,
de um dispositivo de ensinar moral, né? Por exemplo, vou ensinar uma moral. A moral é o seguinte, né? A gente tem isso daqui, né? E isso daqui, ó. Né? E daqui, para passar daqui para cá, né? A gente tem esse caminho aqui, certo? Só que nesse caminho passam carros, né? Passam veículos. Né? Não sei em que época a gente está. Pode ser carros motores ou carros de bois, né? Puxados por bois. Tá? E aí se aqui passam isso, né? O que acontece? Ó, antes de atravessar a rua, você olha para os lados para ver se vem carro passando. É uma moral, né? Isso é uma moral. Por quê? Eu posso fazer, eu posso transformar essa resolução aqui, ó, esse quadro, né? Esse sinal, né? A gente pode instalar até um sinal aqui, ó, para fechar para a pessoa poder passar. Tudo isso foi por etapas construído e ainda é administrado pelos agentes que desmontam isso na transmissão de sinais sonoros, né? E aí a gente tem várias formas de narrar essa decomposição. Você pode criar um personagem que está com um nome intimamente ligado ao atravessar. Por exemplo, o, o, o personagem ficou difícil agora. Mas a gente pode falar assim, o personagem travesso, né? Esse é o personagem travesso, né? Ele atravessa ruas, ele atravessa tudo do jeito dele. Um belo dia, travesso saiu e foi atravessar a rua e de repente um carro bateu nele, né? E o travesso nunca mais quis atravessar, né? Até que chegou um doutor sinal e foi aos poucos mostrando para o travesso que travesso poderia atravessar sim, mas mediante a sinalização desse doutor. Então, o travesso e o doutor ensinam a moral, o doutor sinal ensinam a moral de alguém atravessar a rua, né? Vamos embora aqui, ó. Exemplos de fábulas. Que a gente vai pegar alguns exemplos de fábulas famosas. A lebre e a tartaruga. Lebre e tartaruga. Aqui a gente tem a utilização de dois animais que demonstram que esses animais eles têm empregos, tarefas diferentes, né? Eles são animais diferentes. Eles trabalham em função diferente, em famílias diferentes. E aí o que acontece? Quando elas competem, né? A velocidade
que elas têm, né, ela se torna uma autoridade para mostrar a moral de que nem sempre o agente de atividade mais rápida vence o agente de atividade mais lenta, porque a gente não conta o tempo dessa forma, né? O animal não conta o tempo dessa forma, porque se a gente for ver o tempo de vida que cada um vive, a tartaruga com certeza vive mais tempo que a lebre. A cigarra e a formiga. E a formiga. A raposa e as uvas. O touro e as rãs. Touro e as rãs. Essa eu não conheço. O lobo e o cordeiro. Bom, aqui é utilizado os animais, personagens. A gente tem os personagens, são animais. Assim como na Revolução dos Bichos, né? Animais. Ok. Bom, mas esses animais aqui, com suas evidentes características, eles representam para nós o nosso lado profissional, né? Que é uma viatura de fazer a gente concorrer socialmente. Profissional. Viatura de concorrer socialmente. Então, o que a fábula ela mostra? Ela mostra pra gente, ela ajuda a mostrar pra gente que não é o status social de um profissional que vai importar, mas sim a moral que ele atende no processo de profissionalização, de atender a quem precisa dele na natureza. É igual à ecologia, né? A cadeia alimentar, o ecossistema, ele precisa de tudo, né? Essa sistemática precisa de tudo, porque a falta de algum gera o desequilíbrio desse ecossistema e deixa tudo perigoso, né? O desequilíbrio é perigoso. É perigoso e pode fazer com que o desequilibrante seja levado à morte, assim como num julgamento, né? A gente tem o julgamento na sociedade. A gente julga as pessoas porque o desequilíbrio que uma pessoa causa na sociedade em uma proporção X pode ser o suficiente para que ela seja condenada à morte. Porque ela causa à natureza, ao ecossistema nosso. A gente tem vários ecossistemas. A gente tem o ecossistema social, o ecossistema biológico, o ecossistema acadêmico. A sua empresa ou a empresa que você trabalha tem um ecossistema, é necessário ter, e o seu organismo tem um ecossistema. Quando você lesiona a moral desse ecossistema, quando você desestabelece o equilíbrio, né? O que acontece? Você é julgado e leva uma pena. Que pena que você feriu a moral. Sua loja ou a empresa que você trabalha vai sofrer as consequências. Você vai sofrer as consequências, né? E é bem isso que
que discorre-se, né? Então, fala-se de animais, mas por que animais? Né? Porque animais, eles são esse exemplo na natureza e nesse ecossistema da natureza. No ecossistema social, profissionais também vão ser animais, só que eles vão ser animais de ecossistemas empresariais, não é mesmo? Né? Fábula, a lebre e a tartaruga. Nossa, será que vai falar de todas? Ah, tá. Uma só aqui, ó. Vamos um exemplo aqui, ó. Ah, a lebre, a lebre e a tartaruga. A lebre vivia zombando da tartaruga. Ah, a alegoria. Vamos demonstrar a alegoria aqui, ó. Alegoria. Alegoria. Cada uma das figuras ou ornamentações que ilustram o enredo de uma escola de samba. Modo de expressão ou interpretação que consiste em representar pensamentos, ideias, qualidades sob forma figurada. Então, isso é alegoria. Em vários exemplos, a gente tem a utilização de alegoria para facilitar a entrada de alguém na sintonia que despede receber a generosidade. Uma forma dessa é se tornar receptivo, né? Se vestir para a festa. É você se apresentar alegórico a essa festa, né? O conto alegórico, ele convulsiona vibrações, timbres, emoções para a realidade das escritas e para o tempo de fala, né? Então vamos supor assim: a lebre vivia zombando da tartaruga, porque ela andava muito devagar. Percebem? Existe uma certa alegoria aí. Eu não sou excelente para isso, mas eu consigo demonstrar mais ou menos como que é, né? Um dia, cansada das humilhações da lebre, a tartaruga propôs-lhe uma corrida entre as duas. A lebre achou a ideia ridícula, porque tinha a certeza que ganharia, e aceitou o desafio rindo. Ha, 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 aceito o desafio, lebre. Com essa, vou me divertir ainda mais da sua lerdeza. A tartaruga sabia que tinha que se esforçar muito para ganhar a lebre. Por isso, imediatamente, começou a fazer o seu percurso. Enquanto isso, a lebre, rindo e zombando dela, decidiu dormir um pouco depois de começar a correr. Dan, 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 dan. Não sei para que tanto esforço, tartaruga. Acha mesmo que precisa se cansar tanto? Olha, dá tempo de eu dormir antes. Acontece que a lebre pegou no sono e só acordou quando a tartaruga estava cruzando a linha da chegada. Ao vencer, a tartaruga disse: que vergonha! Perder a corrida para uma tartaruga. Moral da história: é importante sermos humildes, aceitamos os desafios de forma honesta e também comprometida em nunca dar algo por vencido antes de ter sido finalizado, antes de tentar, né? Cara, é um choque quando a gente, sempre é um choque quando a gente realmente se conecta com o conteúdo, né? A alegoria é uma forcinha para os agentes escutores, para os agentes receptores, né?
é uma forcinha para esses agentes se conectarem. E sempre no final existe um choquinho elegante, um choque que faz, caraca, pô, naquela vez eu podia ter feito isso. Poxa, não, eu vou tentar fazer isso mais dessa vez. Porque é a hora que a gente leva o choque e conecta a nossa realidade como se a gente fosse a lebre. Ou até mesmo em algumas circunstâncias, como se a gente fosse a tartaruga e lembra-se se assim, não, eu vou tentar continuar sendo essa tartaruga. Então isso é muito eficiente e sublime. É sublime conseguir isso e repercutir isso. O detalhe é que existem poucas pessoas que se interessam em fazer fábulas modernas, né? A gente tem uma indústria que preserva muito as fábulas por conta da redimensionação dos personagens, né? Quando a gente monta outra, é só a gente troca o cenário, o tempo e o personagem. E aí a gente consegue fazer para robô, para gente, para cenas de novela, para um monte de coisa. Essas fábulas, essas peças de desenvolver ensinamento de moral servem para engrenagens de vários veículos midiáticos onde se equipa-se do lazer com um lazer mais propício de ser um lazer que se ensina, né? A pessoa ela sai do conteúdo de lazer mais acreditando mais naquilo que viu, né? Que recebeu. Características da fábula. Vamos lá. Para finalizar, características. Vamos colocar aqui, ó, as características. Uma narrativa curta. Bem, a gente viu ali, bem curta, né? Linguagem simples. Linguagem simples. Né? Sem muita dificuldade no processamento. Né? Contém moral. Sempre tem esse choque de moral. Utilização de fantasia como personagens que são animais na maior parte das vezes. A gente tem a personificação. Narração marcada pelo espaço e pelo tempo. Então a narração ela tem uma certa contagia por espaço e tempo. Então é a forma de contar, né? Ela meio que tenta desenvolver em modulação o espaço e tempo que se passa a fábula. São poucos personagens. Igual nessa última que a gente viu, são dois, né? Geralmente é um casal, né? Dois que representam uma moral, né? Dois de uma relação, uma moral de uma relação entre dois. Porque assim como pode acontecer o que pode acontecer entre dois pode acontecer entre mais, né? Poucos personagens, um conflito para resolver. Então, a gente tem um conflito. Esse conflito é aquela questão que vai nos saudar no final. E ironia. Ironia.
Então a gente sempre, quando a gente cai e levanta, a gente tem um conflito, né, de queda. Quando a gente levanta, a gente tem é, a superação da queda. Tem mais ou menos essas questões que incorrem. Os recursos alegóricos ou fantasiosos da fábula permitem a transmissão de conhecimento às crianças. Além disso, a fábula é uma história pequena e a linguagem do seu texto é simples. Olha, não só crianças precisam de fábulas, né? Nós precisamos de fábulas. Talvez a maior dela seja a fábula da criação, né? A a própria Bíblia ela é cheia de fábulas, né? Embora seja diferente da sátira, também utiliza a ironia como recurso. Mesmo com a busca de ensinamentos, reflexão e transmissão de conhecimento com forte carga de moral, a fábula difere da parábola. Em ambas a narrativa lança mão da imposição e de reflexão, mas a parábola não ultrapassa os limites do real. Já na fábula, é condição o uso da fantasia, da transmissão de características humanas a animais e objetos, e ainda o emprego da prosopopeia. Características humanas a animais e objetos, e ainda emprego de prosopopeia. A disposição do tempo também marca diferenças entre a fábula e a parábola. Enquanto na fábula o recurso da imagem é do passado e o fato pertence ao presente, a parábola não segue essa condição. Peraí, eu não entendi essa parte. Embora seja diferente da sátira, também utiliza ironia como recurso. Mesmo com a busca de ensinamentos e reflexão e transmissão de conhecimentos, com forte carga moral, a fábula difere da parábola. Vamos anotar. Fábula é diferente da parábola. Ambas as narrativas lançam mão da imposição e de reflexão, mas a parábola não ultrapassa os limites do real. Parábola não ultrapassa o real. Já na fábula é condição o uso da fantasia, da transmissão de características humanas a animais e objetos, e ainda emprego de prosopopeia. Entendi. A disposição do tempo também marca a diferença entre a fábula e a parábola. Enquanto na fábula o recurso da imagem é do passado e o fato pertence ao presente, a parábola não segue essa condição. Legal. Enquanto na fábula o recurso da imagem é do passado, imagem do passado, e o fato pertence ao presente. E o fato pertence ao presente. Aqui já não segue essa condição. Parábola já não segue. Eu acredito que a gente vai chegar a falar da parábola ainda. Bom, então a fábula é isso, né? Vamos ver aqui. Fábula. Imagens, vamos ver. Bem, tá vendo? São coisas bem animadas.
Eu sou essa daqui, ó. Ah, brincadeiras à parte. Então, tá vendo? Olha que bacana. São trabalhos de ilustração gráfica que guardam. É como se fosse uma gaveta, né? Dependendo da pessoa que observa. Tá vendo? Então é valioso isso, né? São armários de ilustrações gráficas que desimportam textos, generosidades para que as pessoas preservem a obediência às morais, às regras da sociedade. Respeito ao próximo, isso e aquilo outro, né? São muitas coisas assim que a gente faz basicamente quase que tudo no automático, mas quando alguma coisa não sai tão bem assim no automático, a gente sintoma pedir desculpa, levantar, né? Ou prestar mais atenção para não trair a moral. A moral que assenta e consente a gente ser cada vez melhor dentro das condições estabelecidas na prática da sociedade, né? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês. Fui.